Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Aristóteles, conhecido também como pastor Ari, falando aqui do Centro Evangelístico Internacional em Icaraí. Estaremos hoje na nossa revista, usando a revista de Escola Bíblica Dominical da CPAD, que aqui está, essa revista que nós estamos adultos, que o tema do trimestre é Corpo, Alma e Espírito, um assunto importantíssimo para novos e mais antigos convertidos, para líderes. Muito bom assunto, muito bom. Nós estamos agora já no último mês, no último trimestre, de dezembro, né? E hoje é dia 14 de dezembro de 2025, lição número 11. Embora o assunto seja do trimestre Corpo, Alma e Espírito, o assunto de hoje, dia 14 de dezembro, é o espírito humano e as disciplinas cristãs. Há necessidade de um exercício, assim como do corpo. E nós temos aqui sempre o texto áureo, na lição, que você não estaremos lendo a revista com você. Não. Mas você vai estudar, né? E a gente faz aqui comentários para melhor entendimento. Então aqui nós temos sempre o texto áureo e a verdade prática para começar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós estamos agora na Tua presença, ó Deus, nesse dia 14 de dezembro, Senhor. Já são, Senhor, meados do último ano, do último mês do ano de 2025. Senhor, abençoa-nos. Ó Deus, abençoa, Senhor, cada aluno, cada aluna que está agora assistindo. Ó Deus, seja hoje ou em qualquer outro dia, porque ficará aqui gravado. Senhor, seja a tua bênção sobre cada lar. Enquanto isso, Senhor, no dia de hoje, dá-nos um entendimento melhor da tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito fale conosco acerca daquilo que é necessário falar sobre esta aula. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, texto áureo, que diz, está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que diz, isso está na revista, tá? Porque o exercício corporal, vamos correr na praia, o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vida que há de vir. Vamos estudar em cima deste assunto. Verdade prática de hoje diz: as disciplinas espirituais são necessárias para fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Há uma necessidade de exercícios, tanto na parte física do corpo, como da parte espiritual. A leitura bíblica em classe, que nós sempre temos, será em 1 Timóteo, no capítulo 4, versos 6 a 8. Lembrando que o texto áureo está em 1 Timóteo 4, versículo 8. A leitura bíblica em classe, para que você possa pegar o contexto do que está sendo lido, ela pega um pouquinho antes. Você sempre, cada versículo que você pegar, nunca leia apenas aquele versículo se ele falar, então,
acontecendo isso, depois disso, tem coisas passadas. Leia o então, o porquê, as coisas que estão em redor do assunto. E o depois também. Então, começamos em 1 Timóteo 4, versículos 6 a 8, e depois, ainda 1 Timóteo, versos 13 a 16. Então, comecemos agora com 1 Timóteo 4, 6 a 8. Isso, Paulo, falando com o jovem Timóteo, tá? E dando conselhos ao jovem Timóteo. É 1 Timóteo, é 1 e 2 Timóteo. Diz assim, versículo 6, propondo estas coisas aos irmãos. Então, Timóteo, quando você estiver falando com ele, propõe essas coisas. Que coisas? Vá ver antes do versículo 6. Veja a partir do versículo 1 de 1 Timóteo 4. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e das velhas. É tipo assim, das fofoqueiras, dos homens fofoqueiros, né? E das velhas. E exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque, versículo 8, o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, estamos falando aqui sobre pureza. Também vejo no versículo 13, agora 13 a 16. Persiste, Timóteo, em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Bom, este que eu vá, não vamos entender assim, até que eu morra. Não, não é isso não. Eu estou falando isso contigo, Timóteo. Eu estou te explicando isso. Vai ensinando essas coisas até que eu vá aí onde você está. Até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual, ou seja, exercita esse dom, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Dá vontade de continuar lendo. Paulo, um homem que a partir dos 5 anos é mandado pelos pais, como era costume, né? O americano, a partir dos 13 anos, né? A criança pode sair de casa para poder estudar, vai para outro local, vai viver sozinho, em outras situações. É o modo do estudo americano. Aqui o judeu, aos 5 anos de idade, a criança já começava a ser alfabetizada lendo a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Não existiam versículos nem capítulos. E aos 12 anos, esta criança deveria, se ela assim conseguisse, saber de cor salteado toda a Torá, todos os 5 primeiros livros da Bíblia, a partir de Gênesis, claro. Então, é por isso que nós temos assim tantas pessoas com QI em Israel acima do normal, assim como Einstein e tanto outros que eram judeus e que Deus mostrou coisas maravilhosas que nós hoje estamos usando. Sempre falamos sobre os objetivos da lição. São sempre 3. Então, temos, primeiro, explicar
o conceito bíblico de piedade. O que é piedade? Distinguindo entre a sua dimensão interna e externa. Algo interno e algo externo. 2. Despertar nos alunos a consciência da necessidade de uma prática regular e perseverante das disciplinas espirituais. E, em terceiro, conscientizar os alunos que as disciplinas espirituais são ferramentas essenciais na batalha contra as forças do mal. Nós mesmos vamos batalhar as nossas batalhas. Eu não preciso ir em um determinado lugar me sentindo cheio de peso, não aguentando mais, para que alguém faça um processo sobre mim, para descarregar aquele peso tremendo. Não precisamos disso. O nosso Deus nos dá exercícios acerca disso. E o inferno não pode prevalecer diante da igreja. Porque o Espírito Santo está em nós. E operando Deus, o próprio Criador dos céus e da terra, quem impedirá? Então, a introdução desta aula, que também está na revista, diz assim: levando-se em consideração que as disciplinas cristãs fazem parte de uma vida piedosa, vamos falar sobre piedade, estudaremos sobre a importância dessas disciplinas e partiremos do conceito de piedade, muito trabalhado por Paulo em suas epístolas. Paulo sempre ele gostava. Fariseu, criado fariseu, como falei, 5 anos é criado aos pés de Gamaliel. Esse termo aos pés de Gamaliel é literal, assim, a coisa é real. Os alunos não tinham cadeiras, né, ficavam sentados. E o que era mais se ressaltava no meio dos alunos, ficava aos pés dele, mais perto dele. E quando o mestre, que estava ali ensinando a eles, precisava de alguma coisa, era ele que ia lá, corria e pegava. Era o que estava mais próximo. Então, aos pés de Gamaliel é algo realmente real. Ele é criado aos pés de Gamaliel e cresce com Gamaliel. Então, ele conhece a lei, ele conhece tudo. Só que não conhece Jesus e começa a perseguir as pessoas. Mas, depois, no caminho de Damasco, algo fantástico muda a vida dele. Ele passa a operar pela palavra e não contra a palavra que ele via. Eu não conhecia a palavra. Como Jó, que disse: antes eu só te ouvia falar de ti. Hoje os meus olhos te veem. Hoje eu entendo um pouco da tua glória. Primeiro objetivo: a piedade e as disciplinas cristãs. Cada objetivo tem 3 tópicos. Cada objetivo, 3 tópicos. Então, estamos agora no primeiro objetivo: a piedade e as disciplinas cristãs. Piedade, do grego eusebeia, significa reverência profunda e prática. Não é assim, poxa, eu gosto muito, eu quero ajudar as pessoas. Não. É uma reverência profunda e prática. Lembra daquele do filósofo que diz: olha, o que você faz fala tão alto na tua personalidade, de quem você é, de quem você seja, que quando você tenta falar, sei lá, politicamente quem você é, tenta se apresentar, eu não consigo ouvir a tua voz, porque eu estou vendo quem você é pelo que você faz. Então a piedade, ela tem a ver com prática. Tipo assim, e Paulo fala sobre isso, em certo local ele diz assim: o que vai adiantar, rapaz? A pessoa vem te procurar e você fala: que Deus te abençoe.
vai com Deus e não faz nada, não há uma ação de ajuda, então a piedade tem a ver com prática, reverência profunda e prática no serviço a Deus. Fazer todas as coisas, mesmo no serviço, como se fosse a Deus. Sabe por quê? Porque o homem, maldito homem, diz a palavra de Deus, que confia no homem. Aí você começa a fazer o serviço para agradar o chefe. Aí um dia o chefe vai te mandar embora. Sei lá, tipo assim. Bom, aí você fica chateadíssimo. Eu fiz tudo que eu podia. E esses... Não. Faça como se fosse para Deus. Faça o teu melhor. Faça o teu melhor. E se um dia acontecer alguma coisa, Deus é que permitiu que acontecesse aquela alguma coisa para que você fosse para uma nova etapa. E você fica feliz porque você fez tudo que podia fazer a Deus e não ao homem. Então você fica tranquilo. Então, continuando aqui, piedade, Eusebeia, significa uma reverência profunda e prática no serviço a Deus, que vai além da mera emoção ou dó, envolvendo o coração da pessoa, dócil à palavra, oração, obediência e uma conduta justa e misericordiosa com o próximo, refletindo o próprio amor de Deus. Quer dizer, não chega, sei lá, essa Eusebeia aí, ela não chega a mostrar. É uma centelha do amor de Deus. Pensa em você tentando ajudar teu filho, tua filha, tua família. Por mais que você faça, por mais que você ame, olha, não chega sequer a sombra da sombra da sombra da centelha do amor de Deus. Você ama teus filhos. Imagina qual é o amor de Deus. Então, é fundamental, então, a piedade para a vida cristã verdadeira, ligando, então, conhecimento à prática. Se não tem prática, eu estou apenas olhando para mim mesmo. Na leitura bíblica em classe, Paulo apresenta ao jovem Timóteo um paralelo entre o exercício corporal, que diz assim, ó, exercício corporal é legal, sabe, Timóteo? É legal, é legal. Mas não aproveita muito não, tá? O importante, porque o corpo vai voltar ao pó, Timóteo. Mas a alma, o amor, a piedade, as obras vão te acompanhar pela eternidade. Então, ele fala um paralelo entre o exercício corporal e a piedade. Nesta passagem, vemos que Paulo não está de forma absoluta desconsiderando o exercício corporal. Ele não desconsidera. Tipo assim, você não precisa não. É só você servir a Deus. Né? Aí a pessoa parte para uma situação meio chata. Então, o labor físico do apóstolo Paulo era fabricante de tendas. A família dele fazia isso. Então ele aprendeu a construir tendas para vender. Esse labor físico era visível em decorrência de suas longas e constantes viagens. As viagens, né, de Paulo que ele fazia, vamos pensar que eu estou aqui em Niterói, eu vou fazer uma viagem missionária que vai daqui a Campos. Campos de carro, dá umas 4 horas de viagem, se não me engano. Só de ida, né? Essa viagem missionária que eu faria daqui até Campos, aí faria em outros locais, voltando de novo, depois voltava confirmando as igrejas como Paulo fazia, duraria em torno de 4 anos. 4 anos e meio. Era esse o tempo. Então, ele tinha um exercício
que andava a pé, andava de cavalo, andava de barco. Então, quando era de barco, era mais rápido. Então, o labor físico era visível em decorrência de suas longas viagens, como também Jesus tinha feito. E ele fazia igual. Então, 1 Timóteo 4, 6 a 8 diz: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e das velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, que é, então, a pureza. A palavra piedade, agora, segundo o tópico, piedade, vamos falar agora sobre piedade interna e externa. Voltando ainda à palavra piedade, tem Eusebeia, né, do grego, tem um amplo sentido espiritual e prático. É a junção de duas palavras, Eusebeia. Eu significa bom. O prefixo nesta palavra, bom alguma coisa. Bom e Eusebeia, Sebonai. Então, Sebonai, que acaba sendo Eusebeia. Sebonai significa ser devoto. Ser devoto. Eu sou devoto. Eu sou uma pessoa devota. Então, junta-se essas duas palavras. Então, ênfases exageradas no valor das obras. Vamos passar assim agora. Bom, é uma coisa interessante fazer obra. Bom, ênfase exagerada no labor ou no valor das obras, como agiam os escribas e fariseus, que amavam fazer longas orações em público, usando vestimentas chamativas, produzem um entendimento limitado e incorreto desta virtude, como visto na primeira das 7 cartas escritas às igrejas, que é a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Uma cidade extremamente abastada, rica, próspera, cuja igreja havia se acostumado com Deus. Muito dinheiro, muito recurso. Nós não podemos, eu repito, e repito, e repito, não se acostume com Deus. Deus é novidade de vida. Deus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, é o Senhor da nossa vida, da nossa salvação. Como eu posso me acostumar com esse Deus? Não, não posso. Eu tenho que me alegrar sempre nele. Alegrai-vos no Senhor. Alegrei-me no Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. São versículos que mostram que nós não podemos nos acostumar com Deus. E essa igreja se acostuma. E ela começa a mostrar coisas diferentes. E a carta, ela começa até um elogio. Começa assim, no capítulo 2 de Apocalipse, não lendo o versículo 1, mas já o segundo. Né, o segundo diz: conheço, ó igreja de Éfeso, conheço as tuas obras e o teu trabalho. Eu conheço. Estou vendo, estou observando. Conheço a tua perseverança. Tu és perseverante. Legal isso. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são. E os achaste mentirosos. Versículo 3. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então o que você vê aqui? Você vê algo maravilhoso acontecendo, Jesus falando, dando um elogio àquela igreja, mas depois ela fala assim,
Só que eu tenho contra ti uma coisa muito grave. Você faz tudo isso, mas uma coisa te falta. E que você não está cumprindo. Você faltou. Você esqueceu do primeiro amor. Então, faltando o primeiro amor, você perdeu tudo. Volta ao primeiro amor. Senão, eu virei a ti, ó igreja de Éfeso, e tirarei da vossa cabeça os vossos castiçal, a vossa coroa. Eu vou tirar. Porque eu sou amor. Eu sou amor. Eu sou a verdade, sou a vida. Eu sou o principal. Não é as obras. As obras são necessárias. Por exemplo, você está precisando de uma bênção muito grande. Tipo assim, ou eu fico vivo ou morro. Tão forte que é. E Deus vai, você ora e Deus te responde. Você não tem que ficar olhando para as bênçãos que você recebeu, mas você tem que ficar olhando para Deus acerca das bênçãos e dizendo, ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo que tu tens feito, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua bênção na minha vida. Eu creio, Senhor, que tu me abençoaste. Então a glória toda é de Deus. Então, assim como os fariseus, eles botavam grandes mangas, quanto mais larga a manga, mais maravilhoso a pessoa estava mostrando para o mundo o que fazia. A igreja de Éfeso estava fazendo muitas coisas, mas não estava se ligando no Senhor daquela palavra. Então, a situação não ficava boa. E o Senhor não gostou daquilo. Passemos agora para o terceiro tópico desse primeiro objetivo. Vamos falar sobre piedade e discrição. O homem que sabiamente se disciplina para a santificação compreende a necessidade de priorizar e orar. Priorizar a oração, de ser realista e confiável. E que a falha, gente, faz parte do processo. Sabia disso? Que a falha faz parte do processo? Porque quando você erra, você olha aonde você está andando, pisando no lugar errado. E você, da próxima vez, não vai pisar nos locais errados. Então, as nossas lutas, elas fazem parte do processo. Mas este ímpeto vem de entender a graça de Deus. Entender que é a graça de Deus que nos dá a vitória. Então, tem um termo em latim, sola gratia, que fala somente a graça e somente a Deus toda a glória. Mas a verdadeira piedade se manifesta por meio de atitudes internas e externas. Tem atitudes que eu tenho no meu coração, e que nem sabe, e atitudes que as pessoas vão ver, mas eu não faço para as pessoas verem. Acaba as pessoas observando, mas você não faz para as pessoas verem. Então, atitudes internas e externas de devoção a Deus. A devoção, o serviço é a Deus, fazer como se fosse para Deus, que são atitudes fundamentadas em disciplinas espirituais como oração, jejum, leitura da palavra de Deus. São exercícios diários. Por isso, a prática das disciplinas espirituais não combina com o exibicionismo. A pessoa quer se mostrar para as outras que sabe muito. E geralmente a pessoa que faz isso acaba sofrendo um pouquinho, sabe, umas vergonhazinhas chatas. Porque o Senhor... Existe uma situação nas ovelhas, as ovelhas cheias de lã, e às vezes uma ovelha, ela pode ser que aconteça, uma ovelha começa a ficar se sentindo muito, muito fortinha e começa a fazer, bater nas outras um pouquinho, esfregar a outra. O que faz o homem que está ali tomando conta, o pastor? Pega aquela ovelha e tosqueia ela. Ou então passa óleo em cima dela, não é a hora de tosquear então a ovelha, passa óleo. Então ela fica magrinha.
Ela fica com vergonha porque ela ficou magrinha. Deus faz isso com a gente. Quando a gente começa a querer aparecer muito, nós somos a mesma coisa que qualquer um outro. Não somos nada. Somos, sim, no corpo, pó. E vamos voltar ao pó. Então, o que acontece? Deus, às vezes, nos permite puxar a orelha. E nós sofremos muito. Mas nós começamos a olhar para Ele novamente. Por isso, a prática das disciplinas espirituais não combina com o exibicionismo. Jesus advertiu seus discípulos que fossem discretos quando orassem e jejuassem. E quanto a este último, que é o jejum, acerca do jejum, aconselhou ações concretas para não dar sinais da pessoa estar jejuando, como está em Mateus, capítulo 6, versículos 17 e 18. Pega a tua Bíblia e leia. Que diz: Tu, porém, você, eu, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto. Não é aquele sentimento de eu estou sofrendo, tá, por vocês. Não. Lava, bota um perfume. Aqui está falando aqui em ungir a cabeça com óleo, ficar bem penteadinho, para mostrar que eu não estou aqui todo arrebentado porque eu estou orando para as pessoas. Não vai receber nada. Jesus, pelo contrário, ele fala, já recebeu. Que é a visão das pessoas, dizendo assim, fulano, olha que coisa. Já recebeu. De Deus não vai receber nada, porque a glória é somente dele. Então, tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas a teu Pai, você está jejuando a teu Pai que está no céu, e que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Embora, sabendo que Deus vai recompensar publicamente, os nossos olhos estão apenas postos em Deus. Se Deus responder de maneira maravilhosa, Ele é Deus. E se Ele não responder, Ele continua sendo Deus. É porque eu estou sendo provado. Ele fala isso com o povo no deserto. Olha, eu deixei vocês passarem fome, sede no deserto, calor, privações, para ver se vocês cumpririam os meus mandamentos ou não. Se vocês confiariam em mim ou não, depois de ter aberto o Mar Vermelho, feito cair pão do céu, tudo mais. Eu os fiz passar necessidade, sede, fome, para ver se vocês querem ter fome e sede de justiça da minha presença. Então, chegamos aqui agora ao segundo objetivo. Falamos os 3 tópicos do primeiro objetivo, agora segundo objetivo, mais 3 tópicos, que diz: o desafio das disciplinas espirituais. O desafio das disciplinas é um desafio. É um desafio. É manter uma rotina. Vamos aqui falar agora o primeiro tópico desse segundo objetivo, que é o desafio das disciplinas espirituais. A analogia do corpo. Vou analisar aqui um pouquinho o corpo. Aí você vê que é interessante. Tá? O corpo, acho que nós sabemos disso já, né? Passamos aí século XIX, XX, XXI, começamos a aprender tantas coisas. A ciência se multiplicou. Agora tem a IA, que você pergunta coisas, ela responde, tem que ver se está certo ou não. Mas você e eu, nós sabemos que no corpo, um órgão, qualquer que seja, que não é utilizado, ele atrofia. Ele começa a voltar para trás. Quer ver? A pessoa quebra a perna, bota gesso, aí passa 3 meses, antigamente era assim, né? O cara botava aquilo, quando acabava, a perna ficava mais fina do que a outra. E para andar, está doendo, tem que fazer fisioterapia. Por quê? A perna atrofiou, porque não era utilizada. É assim, o corpo é assim. Também é a parte espiritual.
A pessoa que, quando se batiza, não busca a presença de Deus, não é ensinada, vamos dizer assim, a buscar a Deus, a orar, a jejuar, a buscar a glória de Deus a cada dia. A pessoa está querendo e ninguém ensina. Essa pessoa vai ser comparável no futuro a deficiente espiritual, igual a deficiente físico. Ela não consegue buscar, não consegue orar, pede simplesmente, bota a mão na minha cabeça, tipo assim, descarrego, né? Parece que é isso que está trazendo. Não consegue se libertar disso? Bota a mão na minha cabeça e ora por mim. Quando essa pessoa é filha de Deus, ela mesma teria que levantar as mãos para o céu e dizer: ó Deus, e chorar diante de Deus, as suas lamúrias, ou colocar as suas alegrias diante de Deus, ter um convívio com Deus. Amós, no capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: caminharão dois juntos, se não tiverem de acordo, para que eu caminhe com Deus, eu preciso aprender como ele pensa, como ele é, somente na oração. Somente na oração. Salmo 42, versos 1 a 2, diz assim: como o servo brama por corrente das águas, diz o rei Davi. O servo, o corça, né? Brama, não é cachaça não, não é bebida não, é isso que eu estou falando não, brama. O cavalo relincha, o boi muge, a galinha, o cacareja, o servo, ou corça, ela brama, ela faz um negócio com a boca, assim, sabe? Como se estivesse gemendo. E ela, é sobre isso que ele está falando aqui. Assim como o servo brama por corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Lá no deserto, sentindo necessidade. Inclusive, ela tinha um cheiro que fazia com que os animais que estavam perto sentissem onde ela estava para atacá-la, né? Então é a parte da cobertura, da segurança, mas também a parte de beber. Ela fazia um sinal, um som. E ele diz aqui, ele coloca, assim como o servo brama pelas correntes das águas, lá no deserto, assim suspira por ti a minha alma, ó Deus. A minha alma, versículo 2, tem sede de Deus. Então, eu estou falando aqui, não é de lavar. Neste momento aqui, não é lavar. É bom, no calor, você se lavar. Não é isso? Mas aqui está falando da sede. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei? Aí ele faz a pergunta: quando entrarei e me apresentarei ante a face do meu Deus? Ele está ansioso por entrar na presença de Deus. Ele está passando por dificuldades aqui no Salmo 42. Segundo tópico desse segundo objetivo diz: agora falemos agora sobre apatia, a pessoa apática, engano e também de pecado. Manter uma rotina espiritual exige, você sabe disso, exige esforço e constância. Vai haver a corrida lá em São Paulo, anual, em janeiro, mês que vem. Aí você entra na corrida e sai correndo, vai cair. Não vai conseguir passar 1 quilômetro correndo. Então, exige, esse exercício corporal exige constância, força de vontade, querer, não é? Assim também é a parte espiritual. Então, pois a negligência das disciplinas, aquela disciplina, eu vou negligenciar a disciplina, depois dou meu jeito, enfraquece, no caso da parte espiritual, enfraquece a fé e abre espaço para a influência do pecado e do secularismo. Eu não me coloco
em oração, em jejum, em busca da palavra. O meu espírito está precisando ser alimentado. E minha alma é doida para ser alimentada das coisas do mundo, das emoções. Então, se o espírito não é alimentado, você não permite ao espírito ser alimentado, a alma automaticamente vai se alimentando das coisas do mundo. Aí você começa a ficar cada vez mais descrente, até o ponto de dizer, olha, eu sou ateu, não aguento... Não... Ó, Deus, eu sei que você existe, mas eu não acredito em você mais não. A pessoa vai caindo na fé, porque não lê a palavra, não busca. Eu lembro que quando eu me converti, eu estava lendo um livro que provava que a Bíblia era, quer dizer, provava, entre aspas, que a Bíblia era um nada. Era tudo errado, tudo, não vou falar qual é o livro, não. E antes de chegar no meio desse livro, eu estava buscando a Deus ali, na verdade. Eu me converti. Antes de chegar no meio do livro, Deus se revelou a mim. Deus é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Tiago 1, capítulo 1, versículo 6 a 8, diz assim, sobre a sabedoria, como é que eu vou agir? Eu não tenho sabedoria nenhuma. Como é que eu vou fazer essas coisas? O próprio Salomão diz isso, olha, eu não tenho sabedoria nenhuma. Como é que eu vou guiar esse povo todo? Você está se sentindo assim? Então essa carta aqui é para você. Em Tiago, no capítulo 1, você quer sabedoria? Versículo 6 diz, peça a sabedoria, porém, a Deus, peça a Deus, porém, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, inconstante, ora ele quer, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Ele não tem fé. Na hora ele precisa, parece a onda do mar. A onda do mar vem, está levando tudo. E não é mais, acabou. Existem pessoas assim, que têm um grande potencial de fé, mas não foi adestrado, não foi exercitado, até quando se converteu no batismo. E não sabe utilizar. E vai ficando, e alguns se tornam desigrejados. Ah, não, Deus está em todo lugar, eu vou assistir da minha casa mesmo, porque Deus está lá, está aqui também. E quem é que disse que uma fogueira é feita apenas com um tição? Tenta fazer uma fogueira com um tição só, vê se não vai apagar. Uma fogueira já é o amontoado de tições juntos, um ajudando o outro, um orando pelo outro, e Deus se manifestando na presença da chama do poder do Espírito. Versículo, falamos agora sobre o engano, o pecado, a pessoa vai ficando fraca, vai pecando, vai se desviando, né? Agora vejamos o terceiro tópico desse segundo objetivo. Vamos partir agora da teoria para a prática. Estamos falando de teoria, né? Qualquer disciplina, seja ela na parte médica, seja dos cálculos, uma engenharia, elas mostram a teoria, as fórmulas, teoria. Às vezes eu fico maravilhado como aquele camarada conseguiu fazer a fórmula de Bhaskara, ele chegou naquele ponto, como? E você vai vendo como é aquela fórmula, você fica maravilhado. Olha, só Deus que mostrou esse cara, só se pro cara. Só Deus que deu essa sabedoria para ele fazer essa fórmula. E hoje nós usamos, você pega lá e usa. Então, precisamos sim de teoria, mas também precisamos da prática. Teoria sem prática é morta, diz Tiago. Então, diz assim, da teoria à prática, o terceiro tópico desse segundo objetivo, no exercício da piedade, quer dizer, no emprego, no exercício da piedade, Paulo dá a ideia de exercício cotidiano e necessário. Tá? No exercício da piedade, Paulo dá essa ideia de exercício
cotidiano. Não é aquele negócio, eu faço hoje, aí eu mês que vem eu faço novamente, porque eu estou meio cansado. Pô, me cansou muito, suei demais. É todos os dias. Inclusive, nos primeiros dias, dói muito, né? Você anda, corre um pouquinho, segundo dia, você corre um pouquinho de novo, mas no terceiro dia você está correndo um pouquinho mais, começa a suar mais, as toxinas do corpo começam a sair, porque no primeiro dia não saiu, estava ali presa no corpo, não sai, você sequer sua. Você vê pessoas passando por você, todo suado, e você correndo, olhando, como é que eu não estou suado? Está ali, as toxinas não querem sair. Mas você continua, e você continua, e continua, e daqui a pouco, pela glória de Deus, você começa a correr, você começa a suar, você quer correr mais ainda. Então, existe sim uma disciplina no dia a dia. E quando você não faz isso, você entra em apatia. Não quero mais não, quero ficar deitado, quero minha cadeira de balanço, vendo meus netinhos, só quero isso mesmo. Então, da teoria à prática. No exercício da piedade, Paulo dá a ideia de exercício cotidiano necessário ou disciplina, como com a vida espiritual em movimento, enquanto emprega, ao se dirigir a Timóteo, o verbo exercitar. Então, ele coloca aqui o verbo, nós estamos aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, né? Ele fala em exercitar, exercita-te. Paulo coloca o verbo exercitar, que é derivado da palavra grega, da qual obtemos a palavra ginásio. Exercitar, exercício, gin, né? Vem numa palavra grega que nós hoje utilizamos como ginásio. Alguém vai no ginásio para ficar parado, vendo as pessoas levantando barra, e você fica ali, só em ver eu estou ficando bem aqui, ó. Ih, aquele lá, caramba, o cara está ficando de cabeça para baixo, subindo na parede, não sei o que e tal. Poxa, que legal. E você é dali legal? Alguém vai lá para isso? Não. Também, na carta aos Romanos, Paulo fala sobre o poder do Evangelho. Então, ele fala sobre o exercício e fala sobre o poder do Evangelho, como algo que se aprende enquanto se movimenta. O Evangelho é isso, é poder de Deus, sim. O Evangelho é novidade de vida, são coisas novas, mas também é poder de Deus. 1 Timóteo 4,7 diz assim: rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Há necessidade de um exercício. É um exercício físico, em piedade, que aponta para o exercício espiritual. Nós começamos a gostar, a nossa alma começa a gostar de ajudar, e não somente falar. É uma coisa tão forte que as pessoas dizem assim: por que Deus deixa os mendigos aí? Ele não quer que eles fiquem lá. Nós é que não exercitamos a piedade. A culpa está em nós. Não coloque a culpa em Deus. Romanos 1, logo no primeiro capítulo de Romanos, quando Paulo escreve, preso, ele está preso aqui, em Roma. Verso 16 e 17, ele diz assim: porque não me vergonho, não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho de Cristo é poder. Esse poder que ele fala aqui está ligado à energia cinética, tá? Não energia potencial, que está ali. Esse celular tem uma energia potencial. Se eu largar ele, passa a ter energia cinética, energia em movimento. Então, este poder que ele fala aqui é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mostra que o Evangelho você aprende enquanto você se movimenta, enquanto você faz, pratica a piedade, você leva a palavra, você tem que se movimentar. Não vou falar aqui oração, porque é uma palavra portuguesa, e no português orar e se movimentar, em outra palavra não vai ter esse sentido. Mas o Evangelho é isso, é poder de Deus.
Ele se manifesta em nossas vidas e nós aprendemos enquanto nós praticamos. Não é? Ele não fala isso, não sejais ouvintes tardiços, apenas escuta, escuta, escuta e nunca aprende. Porque não aprende porque não pratica. Então, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu. Isso aqui é cobrado do judeu. E depois do grego, ou seja, nós. Gregos e troianos. Tá? Porque nele, no Evangelho, se descobre, enquanto você anda e você se movimenta, a justiça de Deus. De fé em fé, de degrau em degrau. Você tem que subir degraus, é exercício. A fé é de fé em fé, de fé em fé, em fé em fé. Não é paradinho na cadeira olhando o pastor pregar. É ouvindo o pastor pregar, mas saindo e usando aquilo em sua vida. Você já orou dizendo assim: Senhor, hoje, traz a mim, Senhor, uma palavra, uma pessoa que precise ouvir a tua palavra, Senhor. Aí você orou, opa, Deus, esse aqui quer trabalhar. Você já orou assim? Então passe a orar assim. Você vai ver coisas maravilhosas acontecendo na tua vida. Então, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Não é assim, ó, vai nascer tudo aqui na minha... Não, eu vou ter que trabalhar. Aqui tudo mostra movimento. Passemos agora para o último e terceiro objetivo, que é as disciplinas e a luta espiritual. Temos a disciplina e também temos luta espiritual para manter. Tantas vezes você quer ir na igreja, você não, naquele momento que você está para sair, chega alguém. Sei lá, coisa assim. O carro quebra. Ou você não sente nenhuma vontade de ir na igreja naquele dia. Aí você faz, eu vou. Quando chega lá, a palavra era para você. E o diabo já estava tentando fazer você não ir. Isso é uma norma, é uma coisa que acontece sempre. Então, falamos então sobre isso aí, as astúcias do maligno, do adversário das nossas vidas. As disciplinas espirituais fortalecem o cristão contra as astutas investidas do inimigo de nossa alma. E devem ser praticadas com vigilância e resistência às distrações no mundo atual. Ele diz assim: vigiai e orai. Sabe aquele negócio do remo? A pessoa que está remando? Seja uma pessoa só, com remo só, tem uma com remo, outra com outro remo. Se for uma canoa, que ele só tem um remo, ele vai ter que fazer aqui e depois fazer aqui também. Então, é sempre vigiai e orai. Remo, 2 remos, vigiai e orai. E a pessoa está andando. É um exercício que leva à atuação de uma situação dupla. Vigiar e orar. Então, Efésios 6,12, que vamos ler agora, fala sobre as astutas ciladas do diabo, que tem o intento. Qual é essas ciladas? Qual é o intento dessas ciladas? É um intento constante de nos atingir no corpo, na alma e no espírito. Satanás, ele veio para roubar, 3 coisas: roubar, matar e destruir. Roubar a tua fé. Com isso, tentar te matar. Destruir a tua casa, a tua família. Destruir a família, destrói a sociedade. E ele toma conta do mundo. Então, mas nós oramos e ele é repreendido. Por isso a igreja tem que ser arrebatada. Porque o Filho de Deus veio. O Filho do Anticristo tem direito de vir. Deus não é Deus de 2 balanças. Assim, 2 pesos, 2 medidas. O Filho de Deus veio. Ele voltará. Porque cada vez que o outro tenta se manifestar, o espírito do anticristo, que já está no mundo, o espírito do anticristo já está no mundo, a igreja clama. E ele não vem. Ele tenta entrar, a igreja clama. Ele não vem. Ele não pode vir. Então, a igreja será arrebatada
credo da Igreja Católica diz em certo local: creio na ressurreição dos mortos. Na vida eterna, amém. Então, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, é o mistério de Deus. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Aí a coisa vai ficar... Está feia hoje? Guerra, rumores de guerra, peste, vai ficar incomparável. Porque a igreja vai ser arrebatada. Isso está escrito na Bíblia. E Paulo, ele coloca isso bem colocado. Veja lá em 1 Coríntios sobre isso aí. Procure. Então, essas coisas levam-nos a perder a fé na existência de Deus. Essas astutas ciladas do diabo, situações na família, situações no nosso dia a dia, no serviço, sei lá. Eles levam-nos, são essas ciladas que vão fazendo a gente ficar descrente de Deus, porque eu não busco a Deus, a culpa é minha, mas eu vou colocando a culpa em Deus, devagarzinho. Até que chega uma hora que eu não creio mais, digo assim, olha, eu não acredito em você não, tá? Eu escolho, eu sei que você existe, mas eu prefiro não acreditar em você. Então, tentando, essas ciladas, atingir até mesmo os que são mais queridos, a nossa família. Ele tenta fazer assim, é o inimigo das nossas almas, o maligno, as astúcias dele. Então, Efésios 6, versículo 12, diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não. Isso é para os outros aí, tá? Mas nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Quer dizer, não é do século 21. Século é o dia chamado hoje, né? Esse tempo temporal, né? Esse momento temporal que estamos vivendo, este século. Então, o príncipe das trevas desse século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nós vemos que existiu Daniel, que começou a clamar, e no momento que ele começou a clamar, jejuando, orando, 3 semanas ali, em busca de Deus, no fim um anjo aparece com ele e diz: ô Daniel, quando você começou a orar, Daniel, saiu do trono de Deus a resposta para você, Daniel. Mas sabe o que é, Daniel? No caminho, eu encontrei alguém muito forte, príncipe da Síria, quer dizer, é um demônio que tomava conta da Síria. E ele me impediu. Eu tentava passar, não conseguia. Se não fosse Miguel vir ali repreender ele, eu não passava. Era um demônio cheio de platina em cima, né? Porque ele caiu, mas ele continua com as suas platinas de trevas. Por isso, não ria do diabo. Não temos que aceitar o que ele faz de forma alguma. Mas Paulo fala, olha, cuidado. Porque Deus, ele não faz isso. O anjo, quando veio para o diabo que estava querendo disputar o corpo de Moisés, o arcanjo, quando veio, Paulo fala que ele não proferiu palavra mais forte do que essa. Falou, que o Senhor te repreenda. Foi o que ele fez. Então, o Senhor nos dê graça nessa batalha contra as trevas. E, por último, nesse terceiro assunto, nós temos apenas 2 tópicos. Nós estamos agora no terceiro objetivo e último, evitando as distrações. Esse aí é o subtítulo. Verificamos nessa lição que as disciplinas espirituais são indispensáveis para uma vida cristã vitoriosa. Isso é que nós vimos aqui nessa lição. Para uma vida cristã vitoriosa, nós precisamos de disciplina. E por isso devemos nos apegar a elas, essa disciplina, agindo com prudência na administração do nosso tempo. E hoje
nós temos tantas coisas para nos desviar, para que o tempo não seja utilizado para Deus. Por isso, devemos evitar as distrações, das quais o celular, pela necessidade de acessar as redes sociais, é necessidade, eu tenho que tomando café, olhando ali, né? É uma das principais causas. Celular, uma das principais causas. É a chamada dependência digital, que cresce dia a dia sem qualquer propósito útil ou necessário. Cara, não tem nenhum propósito útil ou necessário. Existem até grupos que estão tão doentes com essa situação, tão envolvidos com essa situação, que são chamados a deixar o celular em casa e sair numa excursão onde não existe nem sinal. E se tiver sinal, não vai poder falar. E uns sentem uma dor muito forte, porque está viciado. E precisa de libertação sobre isso aí. Efésios 5, versículos 15 a 16 diz: portanto, vede prudentemente como você anda. Olha, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto há de se aceitar que os dias são maus. Os dias que vivemos são maus. A conclusão da lição de hoje diz: como vimos no texto áureo, 1 Timóteo 4,8, o exercício corporal para pouco aproveita, já que se trata de uma condição que aponta para a própria pessoa, podendo até chegar à situação de culto ao corpo. Acaba sendo culto ao corpo, mas o exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer no que concerne às coisas eternas, para nos dar poder contra as forças espirituais do mal. Existente nas regiões celestiais e ao nosso derredor. Existe ali uma força espiritual ao nosso derredor. Mas ao nosso redor, ao derredor, o inimigo brama como leão, vendo quem que ele pode estar mais fraquinho. Tá? Quem que eu posso pegar aqui? Mas ao redor está o Senhor, como uma tenda em volta de nós. A palavra diz, né? Assim como necessidades físicas, nosso espiritual precisa ser alimentado diariamente. O Pai Nosso fala sobre isso aí. Pai, dá-nos o pão nosso de cada dia. É de cada dia. Quando o Senhor diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o buscam e o livram, quer dizer, ele se acampa como uma tenda ao redor, mas ao derredor está o mundo espiritual satânico tentando contra nossas vidas. Mas o Senhor sempre nos dá vitória. Então estamos aqui terminando nossa lição de hoje e esperamos que você venha na próxima lição. E se você gostou, por favor, não estamos buscando likes, mas faça perguntas, tá? E compartilhe. A próxima lição, que será no dia 21, no próximo domingo, tem como um assunto uma coisa, eu nunca li isso aqui assim, mas eu quero mostrar para você aqui o que será o assunto da próxima lição. É o espírito humano e o espírito de Deus. Tem gente que se confunde com isso aí. O espírito humano e o espírito de Deus. Esse será a lição número 12, que será dia 21. Tá bom? Então, receba a tua bênção sacerdotal. Eu não dou a bênção apostólica aqui, mas a bênção sacerdotal de pessoas que escutam o povo, que aprende, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e tenha misericórdia de você. Que o Senhor, sobre ti, sobre a tua vida, levante o seu rosto, o brilho do seu rosto,
e te dê a paz. Até a próxima aula.